A gente veio hoje aqui no céu para assistir um filme de graça, Thunderbolts. E agora a gente vai falar algumas opiniões sobre o filme. Começando pela parte técnica. Eu particularmente achei o filme muito bom. Assim, eu tava decepcionada com a Marvel e ainda estou, porque eles podem fazer muita coisa ruim ainda com o que eles fizeram, mas por enquanto, esse filme em específico foi muito bom. Bom, eu achei um filme, tipo assim, ele é emocionante, sabe? Aquela coisa do filme da Marvel mesmo, de, tipo, tem ação e não sei o quê, e aí você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Sabe quando você viu Homem de Ferro, e aí a cena pós-créditos falava dos Vingadores, e você ficou, o que é isso? O que vai acontecer? Tipo assim, você fica assim nesse filme também, tipo, dá pra levar pra um lugar muito legal, que fazia tempo que eles não faziam isso, né? Então foi muito bom. Eu achei um filme bom, assim, fazia muito tempo que eu não via filme bom no cinema. Recentemente eu assisti muitos filmes bons também, mas fazia uns bons anos que não acontecia isso. Então eu achei muito legal porque parece que a Marvel tá finalmente voltando pra essência, que eles finalmente entenderam que parar de insistir nos Vingadores, por mais que eles sejam Vingadores, por mais que eles, né, sejam dupe dos Vingadores, parece que a Marvel finalmente entendeu que ficar insistindo no que passou, ninguém aguenta mais, né? Sim, tem que vir coisas novas. Sim. E aí eu achei uma iniciativa bem nova, porque eles trouxeram um vilão novo, personagem velho repaginado, e eles não trouxeram nada de muito clichê. Eu não achei nem clichê, assim, no filme. Eles também não quiseram trazer o... Ai, a memória da morte do Homem de Ferro. Já deu, né? Luto já passou. Assim, fala um pouco do luto da Viúva Negra, que ela foi totalmente esquecida, então isso é legal. Mas também não ficou pegando nisso, sabe? Tipo, ai, o luto, ai, como é que a vida funciona depois da volta do blip, sabe? Isso já deu, já foi explorado, não foi bem explorado, mas não dá pra explorar agora. Então acho que eles pegaram bem, tipo assim, a vida continuou e agora tem novos desafios. Eu gostei muito também da personalidade dos personagens. Eu achei eles muito bem construídos. Principalmente esqueci o nome dele, mas o Capitão América Vermelho, da Rússia. Eu gosto bastante daquele ator e eu achei que ele tá muito favorecido nesse papel aí. E eu gostei muito da personalidade do Bob. Achei ele muito legal. Não quis ser triste e legal. Mas é um bom personagem. Sim, ele é aquele tipo de pessoa que sofreu muito, mas ainda escolhe ser uma pessoa boa. Sim. Eu achei muito legal que ele é muito humilde, muito... Gosto desses personagens, assim, meio na vibe do Salsicha. Na vibe do Salsicha. É, meio doido, tentando. Outra parte legal, já falando do Bob, é que não é legal, né? De novo, mas tipo assim, é um filme claramente que a gente falou sobre depressão. Tipo, vídeo totalmente com spoilers, então, tipo assim, aquela coisa do vazio, né? Tipo, meio que se materializar ali como uma outra versão dele. Eu achei muito, tipo, muito legal mesmo. E essa coisa da Helena também ter a depressão, né, e tudo mais. Apesar da a palavra não é falada no filme, mas você entende completamente. Então, isso é muito legal, sabe? Não é assim, olha, estamos fazendo um filme sobre o Setembro Amarelo. Não, é um filme da hora e foi muito bem pensado. Assim, eu achei algumas partes clichês, ela não achou, mas bom, mesmo Não, assim, é que bom. é um clichê, assim, da repetição, mas eles conseguiram ter a carinha deles, assim. Não ficou um negócio tipo, vamos reciclar aqui esse estilo. Não, eles fizeram um negócio diferenciado, assim. Não ficou caricato, né? E eu gostei também que o filme mostra bastante, assim, o combate da depressão, que ele não é sozinho. Eu achei legal que, em vez de eles romantizarem essa tristeza e fazer um personagem sombrio por si só, não, eles trouxeram a redenção, eles trouxeram a solução, eles trouxeram o processo, a cura. E eu achei isso muito legal, porque não foi um negócio de só, tipo, uma romantização da depressão, igual os personagens que nem a Ravena, por exemplo, que vive, assim, nessa... Tipo, ele não assumiu o vazio pra ele se livrou dele. Tanto que no final eles falam, você podia trazer os poderes de volta. Ele, tipo, não, mas isso ia implicar em trazer ele, então não. Ele, o vazio, né? Sim, então eu achei muito legal que eles eliminaram essa personalidade ruim. Tipo, não foi algo que ele decidiu aceitar por causa dos poderes que vinha junto. Não, ele quis eliminar por causa da maldade que vinha junto. Eu achei isso muito legal, assim.
Sim. Tanto na parte que eles lutam assim, que ele tá lutando com ele mesmo, e aí ele tenta usar o ódio contra o ódio e começou a dar errado, porque ele começou a se contaminar com o próprio ódio dele mesmo. E esse é o que acontece na vida real. Se a gente tenta se curar assim das nossas falhas com ódio de nós mesmos, assim, tipo essa tentativa de ai, eu sou horrível, nossa, eu errei aquilo, eu sou péssima. Acontece, a gente vai se contaminando mais, né? A gente fica pior. Sim. Minha psicóloga fala muito, que eu tenho um pouco de autocobrança, ela fala muito, tipo assim, que se... Eu não lembro a frase direito, mas é tipo assim, se você começa a odiar isso, você vai entrar num looping de culpa e tentar tirar essa culpa fazendo alguma coisa boa, mas aí você não é perfeito, então você vai errar em algum momento, vai voltar pra culpa. Então, tipo, que pra você conseguir mudar, você tem que aceitar. E é muito legal, porque assim, o filme leva pra um lado muito legal, que não é só assim, eu vou aceitar e ficar, igual a Bel falou, tipo assim, eu vou aceitar para que eu possa mudar. Para isso que faz mal tanto para mim quanto para os outros, possa mudar. Mas também não é uma coisa tipo assim, eu vou reprimir. Tanto é que a Helena, quando ela fala de reprimir, deu errado, né? Aí ela vai lá para dentro da cabeça do Bob e tudo mais, e ela fala, tipo, o que eu falei, esquece aquilo tá errado. Porque, tipo assim, aí você odeia aquela parte, você esconde aquela parte, e você não cura aquela parte, você só tenta reprimir. E aí você não muda. Mas também você pode querer aceitar e virar a Ravena. Aceitei e agora a minha identidade é a depressão. Ou, não tô falando só da depressão, mas qualquer mal que tenha na gente. Minha identidade é porque é a minha personalidade forte. Sabe? Minha identidade é o meu trauma de infância, que eu tive trauma com dinheiro e agora eu sou avarenta e é meu trauma e eu não vou tentar mudar. Entendeu? Aí não teve isso. Foi aceitação, mas aceitação para mudança, que é basicamente o cristianismo, né? Assim, tipo, se você tenta reprimir, você nunca vai mudar, mas você tem que mostrar, é aquilo, né? De, tipo assim, pra você ser curado, eu não lembro o versículo, mas é tipo assim, confessar uns aos outros para que vocês sejam curados. Então, tipo assim, você expor e aceitar aquilo, mas não pra continuar nisso, sabe? Mas pra melhorar. Essa parte eu achei da hora também. Deixa eu virar pra cá porque eu tô te fazendo sombra. Tá, o que mais que teve no filme? Uma coisa que eu achei legal também é que teve uma cena que o... Qual que é o nome do Capitão América? O vermelho? Vixe, Enfim, o David Harbour, Isso. pai da Eleven, esse cara aí. Teve uma hora que ele falou muito como Deus, assim. Eu fiquei, tipo, até eu queria ter anotado o que ele falou, porque daria pra citar. Mas, tipo, ele... Quando ela para... A Helena... Quando a Helena, ela para de acreditar nela mesma, ele vem com palavras que, assim, seria basicamente o que Jesus diria na situação que ela estava. E ele, como pai, ele viu quem ela realmente era, quando ela não acreditava. Então, isso é muito legal, porque ela já tinha esse chamado quando era pequena, e ele identificou isso nela, e ele falou pra ela, não, mas você não é essa pessoa, você é aquela menininha que eu vi, você não é a menina que passou pelos traumas, que sofreu na sala vermelha, você é a minha filha que eu via, você era aquela menina que jogava lá futebol porque você queria ver todo mundo feliz, porque você queria ver todo mundo junto. Ele falou, não, você é essa menina. E aí ela repetiu esse mesmo comportamento, porque isso motivou ela e ela entrou lá na sombra, e isso é muito, muito legal, porque é uma analogia ao que Jesus fez na cruz, que ele literalmente entrou na sombra pra resgatar. Então foi o que ela fez, ela se sacrificou, ela entrou na sombra, e lá com o Bob ela repetiu a mesma coisa que o pai dela fez com ela. Eu achei isso muito da hora. E é tipo assim, é de novo aquela coisa, né? Você não é o seu trauma. Você tem o seu trauma, e você, de fato, tem que aceitar isso, senão você vai tentar esconder e não vai dar certo. Mas, de novo, ela aceitou pra seguir em frente, sabe? Não pra ficar nisso, porque até então, no começo do filme, ela tava nisso. Meu trauma é a sala vermelha, então quem eu sou? Uma matadora, uma viúva negra. E ela tava ali até
o momento do começo do filme, né? Que ela tava trabalhando pra Valentina e tudo mais. Nesse momento, ela já tá, tipo assim, se movendo pra sair desse trauma, né? Aí eu achei da hora. Achei da hora também. E outra parte que deu pra interpretar bem legal é a parte do vilão, qual que era o nome mesmo? Era vazio. Sentinela? É. Sentinela. Quando ele virou aquele herói lá, bem clichêzão, meio super-homem, ele que começou a assumir o poder pra cabeça e ele falou que ele era um deus, a gente viu exatamente a diferença entre um deus e Deus, porque a gente vê que assim, os deuses, em geral, eles cobram o seu preço e eles têm a sua parte ruim como uma pessoa normal. Então você vê que muitos deuses de várias religiões, eles têm o seu lado sombrio, os próprios deuses do Olimpo. Eles tiveram as suas próprias avarezas, as suas próprias lutas carnais que um deus, teoricamente, a gente pensa que é estranho ter, porque o nosso deus é esse espelho bom. Só que os deuses das outras culturas, a maioria deles não é. Eles têm essas personalidades humanas. E é isso que faz Deus tão diferente de todos esses deuses humanos. Porque ele tem um caráter. Avião, helicóptero. Porque ele tem um caráter íntegro. E mesmo com todo o poder que ele tem, e mesmo ele é essa Manso e humilde. Né? Ele ama. E isso é muito surreal pra gente compreender, justamente porque a gente projeta nesses deuses figuras humanas. E a gente também projeta em Deus o nosso ser humano. Então, às vezes, a gente julga Deus mal. A gente fala, Deus não tá ouvindo, Deus é mal, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo. Mas isso é a nossa percepção humana limitada. Sendo que o caráter de Deus, ele é infinitamente bom. E ele é tudo que é bom. E pra gente é difícil aceitar isso. Por isso que os deuses criados pela humanidade, eles são todos falhos, né? Eles têm essas falhas. E Deus, ele não tem as falhas. E isso me lembrou muito que eu tava lendo Jó nessa semana. E tem aquela cena que vários dos amigos de Jó ficam do lado dele falando um monte de coisa, falando pra ele, mas não, você tá nessa situação porque você pecou, porque a Bíblia fala, sei lá, não tinha Bíblia naquela época. Ainda não. Mas a lei fala que o justo, ele tem sua recompensa, o ímpio paga, então você tá nessa situação porque você pecou. E aí já fala, não, eu não pequei, você por acaso não vê os ímpios prosperando, você acha que isso é coisa da minha cabeça? Tipo, ele fala, você não vê as pessoas más cheias de filho e fortuna, e você tá falando com base em quê, né? E aí Jó fica rebatendo eles ficam, não, Jó, você tá maluco. Até que um dos jovens, ele é recebido, né, com o Espírito Santo, e aí Deus fala assim, quem são vocês pra estar falando alguma coisa? Tipo, quem são vocês pra estar falando das leis do universo? Ou por acaso é vocês que vão e cuidam do gavião que vai alimentar o filhotinho no topo da montanha? Tipo, Deus estava literalmente falando, eu cuido até do gavião que alimenta o filhotinho no topo da montanha. Vocês estão querendo opinar na minha lei? Tipo, vocês estão querendo opinar no que eu faço, como se vocês entendessem alguma coisa, né? Tipo, então isso que a gente às vezes esquece sobre Deus, que a gente tenta culpar Deus pelas coisas humanas como se ele fosse humano. E a gente esquece que a gente vive no mundo humano, né? Então, essas coisas não adianta muito a gente culpar Deus. Inclusive, o livro de Jó é muito legal, até para quem não é cristão ler, porque ele traz justamente essas perguntas que as pessoas mais fazem. Se Deus é tão bom, por que que ele permite que tais coisas aconteçam? Se Deus é tão bom, por que que ele permite que os maus prosperem e os justos caiam? Então, eu recomendo muito essa leitura. Recomendo ler a Bíblia. Uma coisa que eu acho legal também dessa parte toda da diferença do caráter de Deus, tipo assim, como mesmo sendo todo poderoso, ele mantém o seu caráter íntegro, que tipo assim, muitas vezes a gente até crente, cristão mesmo, mas outras pessoas pensam, tipo assim, cara, eu acho que eu faria um trabalho de Deus melhor. Porque, se eu fosse Deus, eu não teria permitido tal coisa, ou eu teria, na história, feito tal coisa, ou na minha lei não teria tal coisa, teria outra, porque não sei o quê. Mas, tipo assim, o nosso caráter, ele é falho. Se você conseguir poder, você não vai fazer o que você acha que você vai. Eu não vou fazer o que eu acho que eu vou. Tipo assim, certas doses, assim, de poder, Deus pode até dar para certas pessoas,
para fazer uma mudança, uma diferença, e ele vai capacitar essa pessoa, tipo, sei lá, Martin Luther King, a gente fala dele até hoje. E o cara teve um certo nível de poder ali. Influência é poder, né? E se a gente... José, E se a gente tá falando desses caras, José, até hoje, é porque eles tiveram poder de influência. Mesmo se eles não fossem governadores, como José era, eles tinham influência, tinham poder. E aí, tipo assim, Deus deu esse poder e ele que manteve os caras ali na linha, digamos assim. Ele deu seu espírito, sua força, para que ele governasse sob o governo de Deus. Mas se você quer governar acima de Deus, você vira Lúcifer. Você literalmente está fazendo o que Satanás faz. Que Satanás queria fazer, né? Que não conseguiu, não vai conseguir nenhum. Mas, tipo assim, o tanto de falha de caráter e falha de tudo que isso vai implicar é muito louco. Tipo, eu não consigo explicar, eu acho que eu consegui deixar meu ponto claro. Acho que sim. Então, era isso aí que eu queria falar. Fez algum ponto? Acho que não, acho que a gente tem. Eu tenho que elogiar o elemento fofura. Eu amei o Porquinho porquinho da Índia. Por favor, coloquem mais porquinhos da Índia nos filmes da Marvel. Só porquinhos da Índia? Coelhinhos também. Coelhinhos. Precisa de coelhinhos. Muito fofinho aquele negócio. Não, foi legal. Foi um alívio cômico. Não sei se foi cômico. Não, foi só um só delírio fofo. pros olhos. Bom, acho que é isso então, né? Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre o filme. Se vocês concordam com o que a gente tá falando ou se vocês acham que a gente tá falando um monte de abobrinha. Pode pegar mais? Nossa, sim. Willy Wonka. Willy Wonka, sim. Não era pra Eu não sei se começar. ele para se fazer, não. Não! Amiga, eu não sei YouTube. Tá. Qual é a preparação que a gente tem que fazer? A diferença de Deus. Ou a gente começa falando tecnicamente assim. Ah, sim. Primeiro, tecnicamente. Ele já tá... Parece o vídeo daquele pastor José, alguma coisa. Você já viu? Guaraná. O meu Guaraná. Guaraná o meu tarde. pequeno Guaraná. Não, continua, a gente vai cortando. Não tá conseguindo. Eu volto sentindo muito Ed na moda.